Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Vamos adorar a Deus nesta manhã. Vamos lá, qual o número aí? Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar, nos limpar. Só o sangue de Jesus tem poder para nos lavar e de toda mancha nos limpar. Todo que lavado for nesse sangue expiador, não mais teme a morte nem a dor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção e nos livra da vil tentação. Esse sangue tem valor, pois é preço do amor que com resgatou nos o Senhor. Só o sangue pode nos lavar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder de preservar o fiel que a Deus quer adorar. Todo ouro é sem valor para pagar o grande favor do eterno e divino amor. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Só o sangue pode libertar e também nos lavar. Pelo sangue vamos nós alcançar a morada de Jesus. Vamos lá. 7, 8 a 9 do 34. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou-se a cabeça e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos falar, coloca aqui na tela, vamos falar sobre o Deus maravilhoso. Temos aí o Deus maravilhoso. E quando nós atentamos, veja aí o verso 6, vamos lá, verso 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso Aí, lá vai. Misericordioso, piedoso, tardio em iras, e grande em beneficência, e verdade. Ontem nós explicamos. Aí talvez você pergunte: pastor, e qual a razão desse versículo estar incluso aqui? Aqui é para mostrar que Deus, olha pessoal, aí agora nós temos a chave para compreender isso aqui. Deus é sempre o mesmo. Nós já falamos, Malaquias 3,6. Eu sou o Senhor e não mudo. Ele não se altera. Quem se altera, quem muda é o homem. Você vê que Deus tirou Israel, libertou,
Por isso que eu coloquei aqui, ó. Deus é sempre o mesmo. Deus é sempre o mesmo. Quando você lê Números, vê lá, Céu 23, ele vai dizer assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia, ela quer mostrar aqui para nós, quando a gente lê esse versículo, que Deus é maravilhoso, Deus é cheio de amor, Deus é cheio de perdão, Deus é cheio de misericórdia. Esse versículo 6, ele está mostrando que o povo era quem não estava correto. O povo era quem pecava. Deus continuava sempre o mesmo. E ele estava dizendo para Moisés, Moisés, eu continuo o mesmo Deus. Eu continuo misericordioso, eu continuo clemente, eu continuo bondoso, eu continuo gracioso, eu continuo fiel. Eu sou o mesmo. O povo é quem não está obedecendo. O povo não está obedecendo. O povo não está cumprindo a palavra. E quando você lê esse versículo, por que Deus estava falando assim? Porque havia um pecado tremendo no meio de Israel. Eles abriram a boca e disseram, olha, esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Cadê? Não queriam mais saber. Ah, Moisés saiu. Eles não lembraram mais de Deus. Deus estava dizendo, eu vou puni-los, eu vou castigá-los, eu vou maltratá-los, mas não porque eu seja maléfico, não porque há intenção em mim de vê-los sofrer. A reação de Deus contra Israel era devido à mudança e da quebra da aliança que Israel fazia para com Deus. Não é que Deus tivesse destinado. Onde é que Deus é masoquista, meus irmãos? Onde é que Deus tem prazer de fazer um ser humano conforme a sua imagem? Isso aqui é uma aberração a pessoa fazer isso, ou dizer isso. Deus pegar um ser humano conforme a sua imagem, a semelhança, e dizer, eu te destino para o inferno, eu te destino para o mal. Não existe. A Bíblia está lá em Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo era bom e criou tudo bom. O homem pecou. O homem paga pelos seus pecados. Há responsabilidade humana. Isso está claro na Bíblia. Então o que você vê aqui? Deus continua sempre o mesmo. Mas o homem que não obedece a Deus, ele vai pagar pelos seus pecados. Então Deus estava dizendo, Moisés, eu sou, vamos ver aí, olha o tanto de coisa que ele é. Eu falei isso ontem, o 6. Misericordioso, piedoso. Misericordioso, piedoso. Tardio em iras. Olha, ele demora para irar, porque a ira de Deus, gente, não é uma ira irracional ou emocional, não é aquela... Deus, quando vai manifestar a ira dele, você pode ler depois Romanos 1:18, do céu se manifesta a ira de Deus. Mas por que se manifesta a ira de Deus? Por causa da grosseria do povo, por causa da rebeldia. Eles trocaram a Deus, eles preferiram a mentira, eles preferiram a criatura e não o Criador. Então isso é muito sério. Deus, ele continua o mesmo, a humanidade não. Deus criou um homem bom, um homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Então isso aqui é algo muito importante. Então o que Deus estava dizendo? O povo pecou. O povo pecou, o povo me abandonou, o povo preferiu outros deuses. Eu vou puni-los, mas eu continuo o mesmo. A minha justiça continua a mesma. Olha isso aqui. Agora não... Ei, chama aí. Chama ligeiro. Quem gosta de maldição hereditária. Acorda. O pastor vai falar agora maldição hereditária. Ligeiro. Vamos lá. Irmão, precisamos ler a Bíblia. Vamos lá. Primeiro, o povo pecou. Não pegue versículo fora do contexto, meus irmãos. Vocês sabem por que tem hoje essas interpretações erradas sobre batalha espiritual? Que tem pessoas que pegam o versículo errado. Vamos analisar. Verso 7. Olha o verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Olha aí. Começa de novo. Que guarda a beneficência. Em milhares. Que perdoa a iniquidade. O texto está mostrando a bondade de Deus. Continua ainda a bondade de Deus. Perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado.
e ao culpado não tem por inocente. Ele é justo. Ou seja, ele estava dizendo, a minha justiça vai continuar. Olha o que Deus está dizendo. Moisés, eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu sou piedoso, eu sou fiel. Emet, verdade, fidelidade. Eu não me altero. Eu sou esse Deus. Eu continuo bondoso, piedoso, maravilhoso, benevolente, perdoador. Não é aí? Perdoador. Agora preste bem atenção. Agora se lembre de uma coisa, Moisés. Inocente. Deus estava dizendo, eu sou tudo isso, eu sou maravilhoso, eu sou bondoso, eu sou perdoador, eu sou benevolente. Agora quem peca, eu não vou deixar de punir, porque eu sou justiça. Deu para entender agora? Então, o texto é como se fosse esses 2 versículos aí, é como se fosse uma repreensão para o povo que tinha pecado. Era como se fosse um alerta. Ó, eu perdoei porque tu clamaste. Aí entra agora o verso 7, vai lá. Que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Agora vamos lá. Que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Aí o pessoal pega isso aqui e começa a ensinar maldição hereditária. Meu Deus do céu. E aqui, quem não é, ela aqui é teóloga. Agora, é o seguinte, até uma pessoa que não sabe nada de teologia já vai compreender o que eu estou explicando aqui. Deus estava dizendo, Moisés, e Moisés compreendeu na mesma hora. Moisés compreendeu. Vamos ver o 8. Olha como ele compreendeu. Vamos lá. E disse, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade, nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Aí vamos lá. O que acontece aqui para você entender? Primeiro, eles pecaram no bezerro de ouro, desprezaram todos os milagres que Deus fez. Deus libertou Israel do Egito com mão poderosa, tirando as pragas, enviando as pragas, ferindo o faraó, ferindo os oficiais, ferindo a feitiçaria do Egito. Aí quando deu fé, o povo chegou e disse assim, olha, não, aqui nós não queremos saber mais de Moisés não, ele sumiu. E outra coisa, faz aí, Arão, um Deus. Aí quando fizeram o bezerro, estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Ou seja, aí Deus entra em cena e diz, ó Moisés, o povo não presta, o povo é pecaminoso, o povo é rebelde, não é assim? O povo é rebelde. Eu continuo o mesmo, aqui ó, eu continuo o mesmo, eu sou o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eu não mudo, eu continuo o mesmo. Aqui ó, continuidade, eu continuo o mesmo, eu não me altero, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Agora, esse povo, Moisés, é pecador. Moisés entendeu logo que Deus estava dizendo que aquela geração era uma geração pecaminosa. Era uma geração pecaminosa, era uma geração dominada pelo pecado. Moisés entendeu. E Moisés entendeu que Deus continuava o mesmo. Aí ele vai fazer a citação, vamos ouvir aqui, vamos a leitura aqui. Ele vai fazer a citação proverbial semítica. Proverbial semítica. Vamos lá, verso 7. Vamos lá, verso 7. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ah, sim. Fica aí agora para a gente entender. O que acontece? Continuidade. É aqui que acontece. Isso aqui não é maldição hereditária. É continuidade. Aí sim. E o que é essa continuidade, pastor Zé? Esse provérbio semítico, que Moisés está falando aqui, Deus estava dizendo, essa geração, Moisés, ela é pecaminosa. E aí entra o que é mais importante. Como ela é pecaminosa e ela é dominada pelo pecado, a outra geração vai herdando o mesmo
pecado, os mesmos hábitos pecaminosos, a mesma cultura pecaminosa, o mesmo procedimento pecaminoso. Ou seja, um pai dentro de casa, quando você lê Ezequiel 18, vai estar claro, o pai não levará o pecado do filho, e nem o filho levará o pecado do pai. Se a tua mãe, ela mexia com magia negra, e você aceitou Jesus, a magia dela não passa para você não. Se o teu tataravô, ele mexia com demônio, isso não passa para você não. Não existe maldição hereditária. Agora, continuidade hereditária existe. Continuidade hereditária existe. Deus estava dizendo, Moisés, esse povo é pecaminoso. Essa geração. Aí por isso que ele diz, e visitarei o quê? Vamos lá. E visitarei os filhos. A iniquidade, é o 7. E visitarei, que visita a iniquidade dos pais. Ó, que visita a iniquidade dos pais. Os pais rebeldes, os pais pecaminosos, os pais na vida de pecado, vai ensinando pelo procedimento, pelo meio ambiente que ele vive, pela cultura. Ele vai passando de geração para geração, o pecado. Aí Deus disse, eu vou visitar até a terceira e a quarta geração o pecado deles. Aí foi que Moisés entendeu, vixe, por Deus vai matar esse povo. Aí ele diz no verso 8, porque esse povo é de dura cerviz, esse povo não peca. Aí ele roga de imediato perdão. Olha aqui, ó, nós temos aqui Avon, não é Avon aquele produto não, tá? Avon, Pechá, vou colocar aqui, ok, Pechá e Ratá. Qual é a primeira lá? Se você observar aí no hebraico, é a perversidade. Vamos lá, ver o texto, no verso 7. Como é que diz? Vamos lá. Que guarda a beneficência. Não, começa. Vai. Começa assim. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade. Peraí, primeiro, que perdoa o quê? A iniquidade. Então, iniquidade é isso daqui, ó. Avon, é iniquidade. Só que essa iniquidade aí é a disposição para fazer o mal, é a disposição para pecar. Ok? Quando se diz assim, eis que em iniquidade eu fui formado, Salmo 51, lá pelo verso 5. Em iniquidade é a disposição para pecar, porque o homem tem dentro de si a natureza pecaminosa. Quando ele peca deliberadamente, ele peca no sentido de disposição para pecar. Essa é a palavra iniquidade. Você precisa fazer distinção. Você vai dar um estudo sobre... Vou pregar sobre esse texto. Observem bem. Eis que eu visito... Vamos lá. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Aí vem a transgressão. Olha aqui, ó. Pechá. Essa transgressão aí é rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Esse é o sentido. Rebelião contra Deus. Então, primeiro, disposição para pecar. Rebelião contra Deus. Deus que estava dizendo, Moisés, esse povo tem disposição para pecar, iniquidade. Esse povo tem transgressão, rebelião contra Deus. E esse povo tem ratá. Aí você observa aqui o pecado. O que é o ratá? Ratá é errar o alvo. É o pecado no sentido de errar o alvo. Você tem para entender? Todas essas três palavras aqui, essas três, elas falam de pecado. Avon, Pechá e ratá. Agora qual é a diferença? Que aí no português é transgressão, não é isso? Transgressão. Iniquidade. Não, primeiro, iniquidade. Então, transgressão. Quando assim, fulano é iníquo, fulano tem muita iniquidade, ele tem disposição para pecar, de modo deliberado, ele é maléfico. Ele é maléfico. Mas pode também ter pechá. O pechá é a rebelião contra... Ele conhece a verdade, conhece a palavra, mas ele se rebela contra Deus. E o terceiro? O pecado. Que aí já é o pecado no sentido de errar o alvo. Esse pecado aqui é diferente desse daqui. Ok? Esse daqui, errar o alvo, é o pecado que aquela pessoa, por uma falha, por um descuido, errou o alvo. Esse é o sentido. Ok? Pecado. Então, Deus estava dizendo aí que, observem bem, Deus estava dizendo aí
que visitaria a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Agora, era por causa do exemplo dos pais, do costume dos pais, da natureza pecaminosa, de hábitos pecaminosos, que uma geração ia herdando de outra. Aí sim, o que acontece? Quando você não está nas mãos de Deus, está dominado pelo diabo. Aí sim eu posso dizer uma continuidade com a presença de Satanás. Mas não é que a pessoa diz assim, fulano é filho do fulano, é porque ele foi entregue não sei para quem e carrega uma maldição. Não, todos nós carregamos uma maldição, que é a maldição da iniquidade, da rebelião e do pecado. Porque quando Adão pecou, está lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Mas no momento que nos voltamos para Deus, é quebrado o pacto com o pecado e inicia-se uma nova vida com Cristo, 2 Coríntios 5:17. Então, não existe maldição hereditária, e aí está a Bíblia. E esse é o Deus maravilhoso. Deus continua inalterável, Deus continua o mesmo, Deus continua o eterno, Deus é cheio de bondade, Deus é cheio de justiça. Agora, Ele não tem o pecador por inocente, Ele faz justiça. Por isso, ande direitinho, viva com Ele, Ele não muda. Se você mudar, se você não se converter, aí vem a maldição. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Continua conosco, abençoando Teus servos, Teus filhos, Tuas filhas e concedendo vitória. Da paz, da alegria e que vivamos uma vida, Senhor, à luz das Escrituras, para não herdarmos comportamentos ou não seguirmos comportamentos pecaminosos, hábitos pecaminosos, mas sim uma vida de santidade e de justiça. Ser conosco, nos ajuda, em nome de Jesus pedimos. Amém. A irmã Zana Teixeira avisa que hoje é aniversário de José Edson. E a irmã Cleo Alves, ela disse que hoje é aniversário dela e ela está com um ano com a gente aqui no Devocional. Eita, glória a Deus, rapaz. Foi um ano nos acompanhando, né? Sim. Deus abençoe, isso é bom, isso é maravilhoso. Então nós queremos louvar a Deus e glorificar o Senhor pela vida dos nossos aniversariantes, é isso? É. E a gente sempre deve agradecer a Deus, porque está lá em Mateus 6. Deixa eu só aqui rapidinho mostrar para os irmãos. Mateus 6. Observem bem que nessa passagem bíblica, o Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, 6, deixa eu ver aqui, aqui no verso 20, eu vou colocar aqui o 26, é o 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Há muitos debates sobre esse versículo, mas aqui é 45 centímetros. Ele diz, quem é que pode acrescentar isso à sua vida? Ninguém. Sabe por que a gente comemora aniversário? Sabe por que é bom? Porque a gente sabe que quem nos dá a vida é Deus. Tem irmão que não comemora aniversário, não sabe agradecer pela vida. Fazer aniversário é agradecer pela vida, gente. E aí a gente está agradecendo é pela vida que Deus dá. Se eu compreendo que a cada dia que eu vivo é o Senhor que me dá, então eu vou glorificar Ele. Hoje também a irmã Leiliane, ela disse que é aniversário da filha dela, que faz seu aniversário hoje. E hoje também é aniversário da Loide. A Loide, irmã Loide, Deus abençoe, aqui da nossa igreja, atuante, sempre presente nos trabalhos. Parabéns a você, parabéns aos nossos irmãos que nos acompanham aqui adorando a Deus. E como eu já disse, Mateus, hoje para todos é Mateus 6:27. A gente comemora aniversário porque não podemos acrescentar 45 centímetros, não podemos acrescentar um côvado à nossa altura. Ou seja, a vida é um dom de Deus, né? Por isso que a gente tem que viver agradecendo, né? Aí como disse o Osés Paulo, viva com Deus, agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus, aceita Cristo e viva com Deus. Viva cada momento de vocês com Deus
em nome de Jesus. Vamos orar, mandar. Senhor Deus, meu Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade, por mais essa palavra que Tu deixa ao coração de cada um de nós. Continue abençoando cada um. Em nome de Jesus, pedimos, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Bom dia, Deus abençoe.